Conversamos com o Kilmo agora há pouco e o Kilmo ele vai fazer uma apresentação do tema. Mais uma vez, Kilmo, eu quero agradecer aí o zelo que você teve, o carinho que você está tendo com o Cianfesp, porque o material foi muito bem elaborado, muito bem estruturado, e por conta disso quero te agradecer mais uma vez aí essa atenção dada. Agradecer a Fiesp por disponibilizar o Kilmo para nos atender no dia de hoje, e você também, Kilmo. Obrigado aí pela participação de todos. E para só fazer um comunicado, o Cianfesp ele vem fazendo os eventos dele sempre em parceria de algumas entidades parceiras nossas, né? Então, a ABEMES, que é uma Associação Brasileira de Empresas de Metais Sanitários, a Abraesp e a ABIE, que são associações brasileiras de esquadrias metálicas, né? Kilmo, você tem a palavra, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer aí ao Celso da Fianfesp aí pelo convite. Esse é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo já há alguns anos e a casa tem atuado de uma forma bastante expressiva na revisão das normas regulamentadoras, né, e outros dispositivos legais que têm sido publicados. E essa apresentação que eu te passei, Celso, é uma apresentação, viu, Verusca, que eu já fiz no DESIM, né, com vocês, com os sindicatos, umas 2 semanas atrás. E eu só fiz uma leve alteração do que caminhou aí, vamos dizer, o que evoluiu. Então, basicamente é um espelho daquela que nós fizemos com todos os sindicatos, mas com algumas alterações. E aí cabe agora, né, justamente nesse fórum específico do Cianfesp, estar reforçando esses pontos. A ideia nossa é fazer uma apresentação, né, eu vou até colocar, vou procurar falar 40 minutos, mais ou menos, e aí deixamos um período para dúvidas e perguntas. Tá dando para enxergar, gente? Perfeito, Kilmo. Abriu? Abriu, sim. Ótimo, então vamos começar. Bom, dentro então do processo de revisão de normas regulamentadoras, né, esse é um trabalho que já vem sendo desenvolvido, né, com o governo e com as bancadas dos empregadores e trabalhadores, né? O governo lançou, né, o ano passado, em julho, quando foi publicada a NR12, né, que as normas regulamentadoras elas seriam revistas, né, num ambiente tripartite, obedecendo aspectos de simplificação, desburocratização e harmonização, né? Evidentemente, né, sem deixar para trás que é a saúde e integridade do trabalhador e procurar buscar aquilo que nós chamamos de soluções, né, razoáveis e execuíveis, né, dentro dos princípios da Organização Internacional do Trabalho, em que o Brasil é signatário. E aí, nesse lançamento, a ideia, né, que teve todo um evento, o presidente SCAF participou em Brasília, né? Então, vieram alguns pontos, né, alguns chavões, algumas diretrizes desse arcabouço, né, desse processo de revisão. Primeiro, a questão de reduzir a quantidade de acidentes, né, e doenças, né, alcançar um sistema íntegro, harmônico e moderno, ter mais segurança jurídica, porque tem normas que não se mexem desde a década de 90, para vocês terem uma ideia. Então, já são, algumas normas eram mais desatualizadas, dúbias, aquilo que aparecia em uma norma era repetido em outra, então isso causava uma insegurança jurídica muito grande, né? A questão do custo Brasil e tentar gerar ter emprego e renda no sentido de você ter menos burocracia, ter mais agilidade. Então, esses foram os princípios, né, alicerçados por esses 3 pilares aí, né, que é a harmonização, simplificação e desburocratização. A Fiesp, como eu comentei logo no início,
ela sempre teve uma atuação bastante expressiva, né? Então, nós atuamos, a atuação como assistente técnico, tanto eu como a Ana, nós já participamos, né, de algumas reuniões da CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, que é a comissão maior. Ela é composta de 3 bancadas, a bancada dos empregadores, a bancada do governo e a bancada dos trabalhadores. E é nesse fórum específico, nessa comissão, em que as normas são discutidas e deliberadas pelos executivos das empresas com todo o apoio técnico, né? E a Fiesp, já há alguns anos, já vem participando ativamente desse trabalho. Existem também, além dessa comissão tripartite, existem alguns grupos técnicos também tripartite, né? Que é o pessoal, né, que são os especialistas que vão discutir, por exemplo, eu faço parte, por exemplo, do grupo da NR5, né, em que está se discutindo uma proposta, o governo apresenta uma proposta de texto e nós discutimos um ambiente tripartite. É muito difícil, muitas vezes são negociações muito duras, né? Mas que, de certa forma, várias conquistas, né, têm chegado, né, por meio empresarial através dessas aprovações e dessas revisões. A NR12, eu posso dizer que foi um bom exemplo, né, ou seja, de uma boa evolução, né, onde se procura buscar medidas alternativas e respeito ao estado da técnica, que é o momento construtivo. Você tem que respeitar a norma técnica, tipo da BNT, se ela é referenciada no momento em que a norma foi publicada, né? Então, vieram pontos bastante interessantes, né, que trouxeram mais razoabilidade. E num grupo empresarial que nós participamos, né, com a CNI, com a Firjan, com as demais federações, com empresas de grande porte, com outras associações, a BIMAC também participa, no sentido de discutir tecnicamente essas normas para levar, né, ou seja, para a comissão final a aprovação da norma. Evidentemente que existe todo um rito, não vou entrar no detalhe desse rito agora, né? Mas existem as consultas nacionais, onde as propostas de texto são disponibilizadas para a sociedade, e aí nós fazemos todo esse trabalho técnico, né? Consultar sindicatos, todas as regionais, consultar as regionais do Ciesp. Então, a gente procura pedir ajuda para poder apresentar propostas que estão partindo de vocês. Então, esse é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo já há alguns anos nesse sentido, ok? Bom, então, síntese das normas, né? Eu tenho mais de 30 anos de carreira e eu nunca vi, nos últimos 2 anos, um processo tão frenético de revisão de normas, né? Mas mostrando para vocês o que já foi revisado, né, no último ano, né? Então, nós tivemos a norma NR2, inspeção prévia, que ela foi uma norma revogada, né? Ela foi publicada através dessa portaria 915 de 2019, mas ela era uma norma que não agregava nada, não agregava nenhum valor para nada. Ela era uma norma de inspeção prévia, ou seja, sempre que você tinha um novo empreendimento, você tinha que fazer uma solicitação de um CAI, que é o Certificado de Aprovação de Instalação. As empresas providenciavam esse CAI, só que o pessoal do governo não tinha braço, né, da Secretaria de Previdência e Trabalho, não tinha braço de auditores fiscais para fazer essa aprovação. Então, muitas vezes o documento era feito, engavetado e ficava por isso mesmo. Então, era uma norma inócua, que simplesmente dentro do tripartismo que eu comentei com vocês, se decidiu revogar ela, ok? Bom, a 3, né, foi uma norma de embargo e interdição, ela foi publicada em setembro do ano passado, né, um ano, né? Essa norma, basicamente, ela dá critérios através de matrizes de decisão, dando subsídios para que o auditor fiscal possa embargar ou interditar, né, ou seja, uma fábrica, uma máquina, um equipamento, em função de grave e iminente risco, né, aquilo que pode causar e afetar a integridade do trabalhador, né? Ela é uma norma que nós não tivemos muita atuação, o governo não deu muita abertura,
ela tem uma certa subjetividade, mas está se tentando, né, o pessoal está treinando para poder verificar como atuar. A 12, aquilo que eu falei para vocês, acho que foi uma grande conquista a 12, né, ela trouxe assim, ganhos bastante expressivos, ela era um verdadeiro elefante branco, quando foi publicada a portaria 197 de dezembro de 2010, e vieram ganhos bastante expressivos, especialmente para a microempresa, com tratamento diferenciado, treinamentos, né, treinamento por EAD, semipresencial, já veio alguma abertura nesse sentido, né? Então vieram algumas coisas bastante interessantes. A 24, que é condições sanitárias também, vieram coisas bastante interessantes também, de conforto nos locais de trabalho, né, que é para vestiários, sanitários, restaurantes, né? Então, teve um ganho que agora é pelo turno, porque pela maior quantidade de funcionários e trabalhadores do turno. Antigamente pegava o geral. Então, houve uma simplificação bastante expressiva nessa NR 24. A 16, né, a 28 também é uma norma que nós não atuamos, porque é uma norma específica aí né, da Secretaria do Trabalho, né, ou seja, com pontuação de fiscalização e penalidades. Aí nós tivemos algumas alterações pontuais, né? Que a NR16, o item 16.6.1, e como destaque que foi bastante interessante, foi publicada nessa portaria 1357 de 2019, e o destaque dela era justamente a questão da periculosidade, né, do volume do inventário, né, de combustível que ficava no tanque do caminhão, ele entrava também. Então, isso causava um certo problema. Então, se suprimiu. É um detalhe bobo, mas que representa, bobo, assim, forma de dizer, é um detalhe pequeno, mas que representa algo bastante importante, né? Ou seja, para consumo de veículos e transportadores. Ou seja, aquilo que está no combustível, né, do veículo, né, aquilo que vai mover o veículo, ele está fora desse cômputo aí da periculosidade, da atividade perigosa. Uma outra revisão que também que aconteceu foi o anexo 3 da NR15, que vieram limites de tolerância para o calor, vieram coisas bastante interessantes também, né? Ou seja, o agronegócio, eles celebrou, né? Porque, ou seja, o destaque maior foi a caracterização da insalubridade, né, pelo calor, né, aquelas atividades decorrentes, né, e ambientes abertos ficou fora. Então, agora, somente os locais onde são aqueles ambientes fechados e fontes artificiais de calor. Isso, inclusive, foi objeto de uma ação civil pública, né? Então, o próprio Ministério Público, né, o Ministério Público, ele também tentou, né, entrou com uma ação contra a União, com respeito a essa portaria na questão do calor. E o calor a céu aberto tem uma série de fatores, né? Tem taxas de metabolismo, a norma referencia que você tem que agora atender os padrões da Fundacentro. Isso, de certa forma, trouxe assim, né? O pessoal ficou bastante desconfortável, né? O pessoal do Ministério entrou com uma ação pública, ação civil pública. Mas a gente entende que essa foi uma grande conquista. Outro ponto também é a NR9. A NR9, hoje não existe mais a figura do PPRA, mas a NR9 hoje tem alguns anexos, né? Alguns anexos que estão sendo trabalhados e criados, né? Então, também vieram algumas alterações pontuais, principalmente para o pessoal da área de postos revendedores e combustíveis, através dessa portaria de dezembro do ano passado, com pequenas alterações pontuais, junto com a 28. A 20 também, né, que é uma norma sobre inflamáveis e combustíveis, também vieram algumas alterações pontuais. A 18, essa foi bastante interessante, ela foi publicada, né, essa 18 também no ano passado, houve uma alteração, ela deve entrar em vigor agora, em fevereiro, né, ela deveria entrar agora em vigor. Eles estão dando 1 ano de entrada para que ela pudesse entrar em vigor. Mas essa portaria ela deve entrar juntamente com a NR1,
que é uma norma que é sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, que é uma norma-mãe, é uma norma que ela abarca e ela dá diretrizes para todas as demais normas regulamentadoras. Então, inclusive, isso é até discussão da próxima reunião, está na pauta, a gente está tentando propor isso à bancada empresarial, no sentido de tentar discutir, né, com o governo o alinhamento de partida da NR18. A NR18 também vieram coisas muito boas, né? Houve todo um processo significativo aí de simplificação, redução de itens, né? Então, ela é uma norma que avançou bem e o pessoal, né, o setor da construção civil, ficou bastante motivado, né, com aquilo que veio. A NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, vieram essas portarias, né? Ela foi publicada também no dia 13/3/20, e ela também, essa portaria entra em vigor 1 ano. Então, vieram também algumas alterações interessantes, né? Não dá para entrar no detalhe de todas as normas, de tudo que aconteceu. Se depois vocês quiserem entrar no detalhe de alguma específica, podemos agendar outros fóruns, outras reuniões, mas vieram algumas alterações bastante interessantes. A NR1, como eu falei, né, era uma norma de disposições gerais e agora foi incluído o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ela foi publicada, né, pela portaria 6.730 em março de 2020, e aí eles introduziram um capítulo de gerenciamento de riscos ocupacionais. Né? Então, isso é como se fosse um mini sistema de gestão. E essa norma, ela define diretrizes para todas as demais normas regulamentadoras, na questão de treinamento, principalmente treinamento ED, algum tratamento diferenciado para as microempresas, empresas que têm grau de risco 1 e 2, né? Desde que não tenha risco físico, químico e biológico, não precisa mais ter um PCMSO, exceto o ASO, e nem o PPRA. O PPRA também vai deixar de existir, né? Ou seja, agora é o PGR, né? O GRO, PGR. Então, o GRO são os macroprocessos, e o PGR é o programa de sustentação com base nesses macroprocessos, ok? Então, a NR1, que é a única norma que eu vou detalhar um pouquinho mais com vocês, eu entendo que seja uma norma-chave, uma norma que vai refletir, né, ela vai influenciar, é uma norma-mãe para todas as demais normas. E essa NR1 também, e junto com o PGR, com o GRO, você tem todo um gerenciamento de riscos ocupacionais, físicos, químicos, biológicos, elétricos, mecânicos. Então, todos os riscos, né, estão abarcados no GRO. NR17 também, questão de ergonomia, né, como foi comentado aí pela Verusca, aí pelo Celso, né, em função dessa recomendação do Ministério Público com respeito ao trabalho remoto, né, ao home office. Então, é uma norma geral que eu entendo que ela é muito importante e ela deve entrar em vigor em março do ano que vem, né? Então, é uma preocupação e um ponto que a gente vai ter que avaliar, e essa pandemia, ela chegou também justamente para retardar esses processos todos, né? E a gente está avaliando, nesse momento, como é que as empresas estão se preparando para que essa norma entre em vigor no dia 9/3, né? Assim como a 7, assim como a 18, né? E todas essas publicações a casa divulgou. Ela fez um resuminho, ela sempre divulga, eu faço um resumo, coloco a norma, né? E o pessoal acaba disparando, né? Tanto o Dr. Paulo Schoeri como a Luciana, né? Nós todos disparamos, né? Assinam através do NAU. A NR9, né, que eu também comentei, ela sofreu uma alteração, né? Antigamente não existe mais a figura do PPRA, que é aquele programa de gerenciamento de riscos ambientais, né? Programa de proteção de riscos ambientais, né? Prevenção, e agora ela foi publicada e a nova NR9 também, ela deverá entrar em vigor no dia 9/3. Então, são pontos
que nós temos que discutir com o governo, ou seja, né, a sincronia, ou seja, essas normas, a 9, a 18, né, elas estarem entrando todas no mesmo período, principalmente com o GRO e a NR1, que é uma norma-mãe, ok? A 9, ela é específica, né, de controles de agentes físicos, químicos e biológicos, né? E a 1, ela abrange, além dos físicos, químicos e biológicos, os demais riscos, mecânicos, ergonômicos, né, elétricos, né? Então, a gente vai observar que a NR1 abarca todos os riscos de todas as demais NRs. Bom, então isso foi o que foi publicado, só para vocês terem uma ideia, no último ano e meio. O que nós temos pela frente? Provável cronograma, né, das NRs para os próximos períodos, né? A NR17, que é uma norma de ergonomia, ela já foi aprovada em março, mas em função de uma ação civil pública, que eu vou comentar agora, né, o pessoal deu uma segurada. Essa ação civil pública ela foi levantada, né, pelo Ministério Público contra a União, dizendo que existe uma portaria, que é a 1224 de 2018, né, que já sofreu revisões, né, ela não cumpria todo o rito dessa portaria 1224. Então, eles colocaram 2 pontos na ação que eu vou falar, então isso acabou brecando a publicação tanto da NR, né, 17, que é de ergonomia, que está pronta desde março, como da 31, que é da agricultura pecuária, também que foi aprovada nesse mesmo período. Bom, NR4 também está em discussão na CTPP, mas se a gente observar, desde março, pessoal, não é publicado mais nenhuma norma regulamentadora, justamente em função dessa ação civil pública que eu comentei com vocês. O que nós estamos tentando negociar, e está muito difícil, a questão do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, onde o ponto crítico é a permissão de terceirização e burocracia. Né? Ou seja, o ponto crítico é tentar terceirizar o SESMIT, né? Que é uma demanda antiga já, né, da bancada empresarial, e o governo, de certa forma, a bancada dos trabalhadores, eles estão assim um pouco resistentes com relação a isso. Mas é algo que a gente está caminhando e negociando, né, sob o ambiente de tripartismo, né? Mas é uma norma que ela já deveria ter sido publicada, e eu acredito que ela não deva ser publicada esse ano. A CIPA também, um outro ponto crítico também que a bancada empresarial tem batido, é a questão de não permitir as reeleições contínuas, né, e redução do número de suplentes, né, para tentar diminuir a questão de estabilidade, e as reeleições pular períodos, né, a pessoa que se reelegeu, acabou o mandato, ela ficaria um lapso de tempo, né, sem tentar novamente uma nova eleição, para poder evitar e coibir a questão do cipeiro profissional, né? Que é aquele profissional que se perpetua e fica lá, acaba quando falta 2, 3 dias para acabar o mandato, ele está dentro do período de estabilidade, ele faz a inscrição dele novamente e ele entra no período de estabilidade que dá uma continuidade, uma garantia para ele. Mas essa é uma norma NR5 que tem aspectos constitucionais envolvidos, né? Então está difícil de mexer. Então, só para mostrar para vocês que as negociações têm sido muito árduas, têm sido muito duras, né? No sentido de tentar ter um ganho, né, para todos, né, para os empresários, né, e sem comprometer a segurança e saúde do trabalhador. E as NRs que ainda vão entrar em discussão nos próximos meses, né? Possivelmente até o final do ano, os anexos de vibração e ruído, que já estão. O pessoal ele quer desvincular a questão de insalubridade, fica na NR15. E a 9, que é justamente uma norma de prevenção apenas, de aspectos físicos, químicos e biológicos, ok? Então, existem 2 anexos, que é vibração e ruído, a questão de alguns anexos da NR17, que é telemarketing e teleatendimento, não abrange a indústria tanto, não abrange nada, né?
e um anexo de condições hiperbáricas NR15, que é aquela norma de insalubridade. Essa norma ela deve passar também por uma grande revisão na questão de agentes químicos, né? Tem todo um capítulo, existem alguns anexos, né, que fazem toda uma referência à insalubridade por agentes químicos que está sendo trabalhado pela Fundacentro. E outras normas também que estão em discussão em grupos técnicos, né? No NR10, nós tivemos aí a nível de bipartite, né? Não é o tripartite, normalmente é governo e trabalhadores, ou é governo e empresários, são fóruns, né? Onde nós nos reunimos para tentar buscar algumas soluções mais interessantes, né? Sem comprometer a segurança e saúde do trabalhador. Então, existem alguns grupos técnicos, né? Grupos de trabalho que são os especialistas, né? Que estão discutindo a 10, a 29, que é setor portuário, também no ambiente de bipartite, a 30, que é o aquaviário, e a 13. Eu participo muito dessa 13 aqui, através de um grupo técnico, né? Caldeiras, vasos de pressão, tubulações, tanto que nós tivemos até recentemente uma postergação das inspeções de caldeiras, vasos por 6 meses. Isso já existia, mas essa portaria que foi publicada, que nós até divulgamos, ela trouxe uma simplificação, uma desburocratização. Então, só para mostrar para vocês que nós estamos atuando, a casa está atuando, a casa está fazendo o trabalho dela, e a gente sempre pede e insiste as contribuições de todos, porque quanto mais contribuição tiver, melhor vão ser as soluções para todos, né? Tanto para o empresário, como para o trabalhador, para todas as partes interessadas. Só para vocês entenderem, eu falei muito do PGR e DNR1, que abarca tudo, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Tem um item 1.5, que ele abarca tudo, né? Ou seja, é uma norma de gestão de riscos abrangendo a 7, normas para trabalho em espaços confinados, a 9, a 17, a de elétrica, de máquinas e equipamentos, trabalho à altura, explosivos, construção civil, ele abrange tudo. Então, é uma norma, né? Ou seja, ele é um mini sistema de gestão, muito baseado na ISO 45000, para quem tem sistema de certificação, na ISO 31000, são normas de referência que foram utilizadas, evidentemente de uma forma mais simplificada. Então, ou seja, as empresas vão ter que ter uma espécie de um sistema de gestão para poder conduzir, fazer as suas análises de riscos, né? Para gerenciar os seus riscos através de metodologias adequadas, né? Então, uma norma que realmente no item 1.5, que é o PGR, ele deve abarcar tudo. Então, só para vocês entenderem o que é o GRO, eu coloquei aqui umas figurinhas. Essas figurinhas eu até baixei do próprio site da Secretaria da Previdência e Trabalho, né? Mas você roda o PDCA, como todo sistema de gestão, você roda o PDCA, você vai buscar as melhores práticas, e o que você tem? O que é o GRO? É identificar os perigos, né, através de uma metodologia específica, né, a metodologia abrange probabilidade, exposição e severidade, você avalia os riscos e você controla os riscos. Né? Isso de uma forma bem simplista, né? Evidentemente que existe todo um trabalho por trás disso, ok? Isso vai gerar aquilo que a gente chama de PGR, né? O PGR vai ser o documento básico, um inventário, né? Que pode ser um hall, né? Uma brochura de documentos com todos os controles que você tem, com todos os mapeamentos, com todas as avaliações, onde você define indicadores para rodar o PDCA, né? O dele, e um plano de ação para eliminar e reduzir riscos, ok? Então, essa que é a figura do GRO, que vai entrar agora em vigor em março do ano que vem. Então, as empresas, né, deveriam estar já se preparando. Eu sempre recomendo, até comentei com vocês na última apresentação que nós tivemos com o Desim, o pessoal olhar, entrar no site da ENIT, eu mandei aí para a Verusca e para o Glaucio, 2 sites, né, para que vocês pudessem olhar as apresentações
de PGRO e GRO, né, que são apresentações bastante interessantes que vão ajudar a empresa a implementar um sistema de gerenciamento de riscos, né? Só para vocês entenderem, como a 1 interage com tudo, ela vai interagir com a 9, com a 7, com a 17, com tudo. Então, só para vocês entenderem, eu peguei 2 slides simples. O que o PPRA determinava? Né? O velho PPRA, que agora ele caduca agora a partir de março do ano que vem. Você deveria buscar as fases de antecipação, reconhecimento, e hoje isso é feito na nova NR9 através de uma identificação de exposição. Você avalia o risco, avalia a exposição e estabelece medidas. Está aqui a avaliação. Quais são os riscos? Riscos de vibração, calor, ruído, agentes químicos, quais são? Tudo entra no bojo agora, né? Da nova NR9. Só que a NR9, a nova, ela é específica para agentes químicos, físicos e biológicos, ok? E aí toda a fase de registros de dados, com base nisso, você tem o GRO, né, que identifica os perigos, avalia os riscos e controla esses riscos, né? Tudo isso faz parte de um inventário e a definição de um plano de ação. Então, só para vocês entenderem de forma macro, como a NR9 interage com o GRO. Como a NR7, né, seria a figura seguinte, ela vai interagir com o GRO, ou seja, o GRO, que está na NR1, que é o item 1.5, da NR1, ele basicamente interage com todas as demais normas. Então, por exemplo, na questão da NR7, que é o Planejamento de Controle Médico de Saúde Ocupacional, então você tem os perigos, você avalia os riscos, a metodologia, o princípio, o arcabouço é exatamente esse. Dentro do GRO, no Gerenciamento de Risco Ocupacional, você identifica perigos, avalia e controla. Aí você vai trazer isso para dentro do PGR. São as evidências objetivas, é a parte documental, ou seja, através de uma metodologia específica, essa metodologia fica a critério da empresa, ela identificou seus riscos, ela avaliou seus riscos e controlou. Ela colocou isso tudo no inventário, né, que pode ser vários documentos, né, que dão sustentação a esses perigos e com um plano de ação. Isso alinhado, aí você vai visitar 7, ou seja, o médico do trabalho. A hora que ele for definir o programa de controle médico de saúde ocupacional, ele vai ter que revisitar, né, o GRO e o PGR, para que na hora que ele define os exames médicos, né, e as diretrizes desse programa de controle médico de saúde ocupacional da NR7, elas estejam, né, alinhadas, né, com os riscos que foram levantados, identificados, avaliados e com as ações do GRO. Então, com base no plano de ação do PGR, você vai definir as diretrizes do PCMSO. Entenderam, pessoal? Então, hoje, as normas todas, elas casam, ou seja, elas estão totalmente harmonizadas. Por isso que eu falei no início, a ideia é harmonizar, simplificar e desburocratizar, que nós falamos desde o início, ok? Bom, eu falei tanto dessa ação civil pública, né? Estou desde o início. Mas essa ação civil pública, né, ela requeriu a suspensão dos efeitos daquela portaria 1359, lembra que eu falei para vocês? Que é do calor a céu aberto, né, que foi aquela portaria do anexo lá da NR15. Então, o que ele define? Critérios, né, decorrentes da exposição ocupacional ao calor, com consequência ao retorno da vigência da redação anterior. Então, o Ministério Público, ele entrou com uma ação contra a União, né, que é justamente a parte do trabalho, né, Secretaria do Trabalho, né, justamente para que o calor a céu aberto passe a fazer parte novamente, né, do rol de riscos, né? Mas felizmente, né, o juiz ele deu ganho de causa, né, para a norma, né? Ou seja, o calor a céu aberto continua de fora, felizmente, né? Ou seja, o pessoal do agronegócio
celebrou isso, né? E a ideia agora, essa ação está sendo julgada, né? Agora, o Ministério Público também requereu que fossem observados critérios daquela portaria 1224, que revisa, altera e revoga normas regulamentadoras, né? Então, existe todo um critério, inclusive de aspecto de impacto regulatório, que eu vou falar agora em seguida para vocês o que é o aspecto de impacto regulatório, né? Então, pessoal, é isso. Então, essa ação civil pública, de certa forma, deu uma brecada razoavelmente grande nesse processo de revisão de normas, né? Em função, né, os grupos trabalharam, os grupos técnicos têm se reunido, ou a nível de tripartite, as bancadas têm feito o seu trabalho, né, mas não se conseguiu deliberar nada. Então, a ideia agora é revisar essa portaria 1224, que é o que está sendo discutido na CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, e uma vez discutido e fechado e publicada essa portaria, nós retornamos para a vida normal, né? Ou seja, de dar continuidade à revisão das normas. Bom, aqui o que eu tenho, né, justamente o que foi publicado é a avaliação de impacto, né, regulatório, que foi instituído por uma portaria recente, né, que é justamente com base na Declaração de Liberdade Econômica, né, eu achei, é algo que a gente entende que é bom, né, só que isso é uma metodologia, é complexo, isso basicamente, né, as agências reguladoras não abrangem só a área de SST, mas as agências reguladoras, elas têm que realizar essa análise de impacto regulatório. Quais as alterações que uma norma vai ter, puxando a sardinha agora de SST e das normas, qual que é o interesse econômico, né, que para consumidores, usuários, né, em fazer essa revisão. Então, é bom, é complexo, nós tivemos uma reunião hoje de manhã, eu e a Luciana, né? Então, o pessoal do governo, o pessoal estava falando que geralmente isso pode levar dependendo da complexidade, uma revisão de uma norma, o impacto regulatório, o estudo de impacto regulatório através de uma metodologia específica, pode levar até 6 meses. Mas, evidentemente, que nem todas as normas vão ter que passar pelo impacto regulatório. Se for apenas uma harmonização, porque existe todo um processo de harmonização de normas regulamentadoras, né? Tem normas que vão requerer apenas pequenos ajustes, né? Ou uma norma que requer uma atualização de emergência. Isso, evidentemente, não vai passar por uma análise de impacto regulatório. Então, nós estamos vendo essa análise de impacto como algo positivo, né? E ela vai justamente, é um procedimento que vai conter informações das normas, vai verificar a razoabilidade do impacto, ela vai subsidiar essa análise na tomada de uma decisão, ela vai prever a possibilidade, né, de buscar mais racionalidade e simplificação das normas, né? E aí tem os conceitos, né, que ele coloca, né? Por exemplo, conceitos de baixo impacto, ou impacto de urgência, ou de custos regulatórios. O que vai representar isso? Uma alteração de uma norma regulamentadora em termos de custos diretos, indiretos, emprego de metodologia específica, né, com essas novas exigências. Então, esse decreto, a gente até compartilhou, ele veio com esse propósito. Hoje, as normas mais robustas, que vão demandar uma alteração mais detalhada, elas devem passar por essa análise de impacto regulatório. Bom, outra coisa também, né, eu estou dando uma geral de atualização de tudo que está acontecendo nos últimos meses, né? E aí nós tivemos, com a pandemia, né, a perda agora da vigência da medida provisória 927, né? E aí, levantando aquelas questões, além das questões trabalhistas, né, eu só vou entrar no mérito da questão de exames médicos, né? Então, como é que fica agora, né? Essa é uma pergunta que todo mundo tem dúvida, todo mundo quer saber, né? Então, o que a norma mandava, né? O que ela
essa medida provisória, ela falava que a suspensão da obrigatoriedade da realização de exames médicos é complementar, exceto os demissionais. Então, os exames deveriam ser realizados dentro do prazo de 60 dias após o término do estado de calamidade pública, que é 31/12/2020, dezembro de 2020. E também dispensa do demissional, caso o trabalhador tivesse realizado exame recente há menos de 180 dias. Então, essa é uma dúvida. Também a questão de treinamentos, durante o período de calamidade, ficou suspensa a exigibilidade de treinamentos obrigatórios, né, previstos as NRs durante o estado de calamidade pública. Você sabe esse período que, teoricamente, está previsto para 31/12, o empregador teria o prazo de 90 dias para concluir os treinamentos exigidos. Bom, aí, isso, ou seja, como caducou esses itens da medida provisória, isso gerou uma insegurança jurídica muito grande. Então, a pergunta, aquilo que foi acordado durante a vigência da medida, ela tem validade? Nós temos o entendimento que sim, e os exames poderiam ser realizados até 60 dias? Sim, mas existe uma corrente, né? Uma corrente que justamente coloca ao contrário, né? O pessoal fala, não, caducou, acaba voltando as leis, acaba voltando justamente os dispositivos legais anteriores à medida provisória. Então, qual que é a nossa recomendação, né? A nossa recomendação é que, tanto na questão de exames médicos como de treinamento, é que, na medida do possível, procurando respeitar todos os protocolos, né, de saúde e segurança, de distanciamento social, de uso de máscara, álcool em gel, número de pessoas, fazer um plano de trabalho e gradativamente fazendo os mais atrasados, né? Apesar de existir ainda aquilo que eu comentei com vocês, né? Aquela posição, né? Aquela posição que aquilo que foi acordado durante a vigência da medida provisória, ela tem validade, né? Ou seja, ela é válida. Mas existem correntes que não pensam assim. Então, o que eu colocaria para vocês em termos de proatividade? Que se fizesse um plano de trabalho e que fosse fazendo gradativamente, porque amanhã tem empresas sendo já fiscalizadas por fiscalização indireta? Tem. Essa que é a preocupação. Então, nós estamos passando por um momento de uma grande insegurança jurídica, né? E nós estamos aguardando uma posição agora, né, da CTPP, essa comissão tripartite. Eles não chegaram a um acordo na reunião do mês de agosto, não se fechou, ou seja, a bancada empresarial apresentou uma proposta, mas não houve consenso, né, tanto com os trabalhadores como com o governo. Então, a nossa recomendação, né, ou seja, né, em função dessas duas correntes que pensam de forma diferente, é que a empresa, de uma forma proativa, prepare um plano e, procurando respeitar todos os protocolos de segurança e saúde, né, de distanciamento, procure ir limpando, fazendo, né, gradativamente. Tem empresas que falaram, não, eu estou me baseando na MP 927, então aquilo que eu acordei eu vou fazer até 60 dias até o término da pandemia, mas isso está parecendo, pessoal, que isso deve se estender muito mais, né? Então, a nossa recomendação é que as pessoas, de uma forma tranquila, procurem fazendo. E se tiver uma fiscalização, procurem mostrar um plano. Na questão de treinamentos, a mesma coisa. A NR1 fala muito em treinamento à distância, que é o EAD. Aquilo que for possível fazer, né, de forma à distância, por EAD, façam, né, seria a recomendação. Existem alguns treinamentos que não é possível fazer de forma EAD, mas o importante é mostrar que existe uma continuidade e que a empresa, de uma forma proativa, está fazendo.
ok? E aí, a CIPA é a mesma coisa. A CIPA, como é que fica? As CIPAs poderiam ser mantidas até o encerramento da calamidade pública? Se você gerou alguma coisa, algum documento, algum acordo durante a vigência, existem também algumas posições. Tem empresas que já iniciaram o seu processo eleitoral, né? Ou seja, algumas empresas iniciaram seus processos eleitorais porque venceu a vigência da CIPA, né? E aí é aquela tal posição, né? Tem empresas que estão fazendo isso de forma remota, né? Utilizando os recursos de informática para processo eleitoral. Mas também tem um lado que questiona esse lado também. Então, vocês entenderam, né? Na questão de integridade de dados e informações. Então, tudo isso são pontos que a empresa tem que avaliar e dentro de uma forma organizada, com calma, procurando respeitar os protocolos. Isso é uma recomendação que a gente faz, porque isso dá mais segurança jurídica para a empresa. Bom, outro ponto também, nós estamos organizando através do Corte, no dia 30, né, uma live, dia 30 é quarta-feira da semana que vem. A Fiesp já divulgou, das 10 às 12h30, né? Então, só tem fera, pessoal, só tem pessoal que vai discutir juridicamente o assunto, né? Então, a questão da Covid-19 é uma doença relacionada ao trabalho. A gente tem visto de tudo, né, pessoal? Mas o que a gente está batendo muito, inclusive existe no nosso hot site. Vocês têm visitado o nosso hot site da Fiesp? Procurem olhar o nosso hot site, porque tem um estudo que a doutora Luciana fez, onde ela faz toda uma abordagem da lei, né? Ou seja, nós estamos amparados, a gente está se respaldando por essa lei antiga, né? Que é a Lei 8.213, o artigo 20, que ela fala assim que a doença endêmica não é considerada doença do trabalho, salvo comprovação de que seja resultante de exposição ou contato pela natureza do trabalho. Então, a gente entende assim, né? O pessoal fala, poxa, ele está dentro da empresa 8 horas por dia, seguindo todos os protocolos. Muitas vezes, ele está muito mais seguro dentro da empresa do que as 16 horas que ele está fora. Principalmente essa garotada aí, né? Essa moçada de final de semana, né? Que vai para bares, né? E vai para um monte de compromissos aí sociais, né? Sem uso de máscara, aquilo que a gente tem visto na imprensa todo dia, né? Então, a gente entende assim, os profissionais onde você tem um nexo causal, profissional de área de saúde, né? Profissionais médicos, enfermagem, que tem contato, que tem nexo direto de causalidade, você, mesmo assim, você tem que mostrar o nexo causal. Aí ele teria uma relação, né, com a Covid, e se houver um nexo, né, tem a questão da CAT. Então, esses pontos todos, eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu queria deixar isso mais para quarta-feira da semana que vem. Então, procurem assistir esse evento, essa live, vai ser bastante interessante, né? A doutora Luciana vai falar também, ela vai estar presente, o pessoal do governo. Então, vai ser bastante a desembargadora Mattioli, né, que vai estar também conosco. Então, procurem, por favor, olhar, verificar, porque vai ser bastante interessante. Façam a sua inscrição, a Fiesp, o pessoal do Big Data já soltou o convite, vai disparar novamente, e eu entendo que vai ser bastante produtivo e esclarecedor para nós todos, ok? Então, a gente vai ter pontos de divergência, o governo vai defender o lado deles, nós vamos defender o nosso lado, e nós vamos tentar harmonizar as opiniões, ok? Então, vale a pena assistir. Bom, então é isso daí, gente. Então, caducou. Então, o Supremo Tribunal, ele suspendeu, né, os artigos 29 em virtude das liminares, que vieram essas liminares todas. Então, ele suspendeu a eficácia do artigo 29 e 31. O ministro Alexandre já tinha deixado, que isso causou muitas controvérsias, essa questão de doenças e responsabilidade previdenciária e acidentária. Então, pessoal, esses são pontos que a gente vai ter que avaliar. Então, é isso, né? Que mais que eu ia falar para vocês? Também
Covid-19, né, ela não consta na lista de doenças ocupacionais, né? E aí, para pimentar a polêmica, o Ministério da Saúde ainda soltou essas duas portarias, né? A 2309, que atualizava a lista de doenças relacionadas ao trabalho, e aí ela acabou depois revogando essa portaria com a portaria 2345, justamente felizmente, né, de setembro, ok? Bom, então é isso, né? E aí, gente, eu acabei repetindo esse slide, mas eles também publicaram a portaria também 2384, restabelecendo a versão original, né, das doenças relacionadas ao trabalho, que é o artigo 423 de uma portaria antiga, né, um pouco mais de uns 3 anos atrás, em 2017. Então, a Covid foi retirada daquela relação, né, das listas, né? Então, isso foi bastante interessante, né, para nós todos. Bom, aí devo emitir CAT? É aquilo que eu comentei, né? A Verusca falou, né, de algumas pérolas que a gente tem visto, né, do Ministério, aí a gente tem visto do Ministério Público, e também tem alguma coisa da Vigilância Sanitária. Uma delas é uma portaria que foi publicada em 24/7, que é um documento da vigilância que disciplina a atuação, né, das empresas, incluindo SESMIT próprios ou contratados. Então, eles falam, inclusive, né, o parágrafo 3º, na linha A, que no caso de concluir, né, de concluir a relação com o trabalho e infecção, né, de Covid, você tem que emitir a CAT como doença ocupacional e notificar o SUS, né? Então, é bastante complicado, né? Então, a nossa orientação é justamente essa, né? Se não houver um nexo causal, né, ou seja, que esteja diretamente relacionado, né, com atividade de trabalho, né, não tem como emitir, né, providenciar a emissão de uma CAT. E para isso, a empresa vai ter que estar bastante respaldada, né? Mesma coisa, também veio uma outra recomendação também do CEREST, né, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Eu estou colocando alguns dispositivos que nos deixaram bastante surpresos, né? Na questão também, olha, quando você revisa o teu PPRA, o teu PCMSO, tem que colocar o risco biológico de Covid num plano, né, num plano de contingência. Então, qual que é a nossa recomendação, né? Se você coloca isso dentro do PPRA, você está meio que admitindo o Covid como uma doença ocupacional. Então, a nossa recomendação é que tenha um plano à parte, que se faça o plano, claro, um plano de trabalho para risco, né, de Covid, né, com todos os protocolos, e para isso, a empresa ela vai ter que estar muito bem preparada, pessoal. Então, o que as empresas devem fazer, né? Eu estou dando algumas dicas para vocês agora, estabelecer os protocolos de SST. Tem uma portaria conjunta que eu vou discutir rapidamente. Celso, acho que meu tempo já está esgotando, né? Mas eu ainda tenho um pouquinho para falar. Mas tem a portaria conjunta número 20, que tem uma série de regras, tem que ter um plano de trabalho com todos os cuidados, isso vai trazer mais segurança, e quanto mais as empresas tiverem, né, com esses protocolos, olha, distanciamento, eu cheguei na Fiesp hoje, entrei na garagem, o pessoal fez uma anamnese comigo, mediu minha temperatura, perguntou se eu tive tosse, se eu estava bem, aí todos os protocolos de distanciamento social têm sido cumpridos, tem muita gente em home office, quantas coisas que a Fiesp adotou, né, como protocolos de saúde, no sentido de combater essa pandemia. E aí ter documentos, registros, indicadores, né, que te dê segurança jurídica, nesse sentido. Então, quando que a empresa deve ficar alerta, né? São algumas dicas que a gente passa. Quando houver registros em muitos casos no mesmo setor. Caso de infecção entre colegas de uma mesma área, que estejam próximas. Eu não vou falar nem que seja relacionado ao trabalho ou não. Eu não tenho como afirmar isso se não tem nexo, mas você tem que ficar atento e alerta a esses casos.
Transmissão fora do ambiente, nos ambientes sociais e familiares. Não foi possível, por exemplo, a pessoa se contaminou numa empresa que tinha várias pessoas, mas no ambiente social dele não teve nenhum tipo de contaminação. Então, tudo isso tem que ser rastreado, né? Os contatos, né? Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, né? Então, fica esse alerta aí para que as pessoas investiguem os casos, que foi o caso dos frigoríficos do Sul. Também tivemos alguns frigoríficos no interior de São Paulo também que tiveram esse problema. E aí veio, gente, a famosa portaria conjunta 20, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, eu deixei os slides aí para vocês, o Celso depois passa, né, Celso? Mas eu quero deixar bem claro que essa portaria ela não autoriza o descumprimento das normas, dos regulamentos sanitários ou de outras disposições, tanto do nível federal e estadual, e as medidas de higiene das convenções e acordos coletivos, né? Mas é um protocolo que abrange comunicação e educação de todos, regras de distanciamento social, limpeza, refeitório das empresas, transporte, protocolos para entrada e saída em vestiários, monitoramento da saúde àqueles que trabalham em área de risco, ok? Então, pessoal, aqui eu vou passar meio que ao largo, porque você tem todos os protocolos de comunicação, educação, né? Então, você tem que ter toda uma comunicação clara, com boletins. Isso que é importante, isso vai trazer segurança jurídica para as empresas, né? Como identificar os sintomas, o uso da máscara, obrigatoriedade, higienização, a redução, né, de objetos comuns, protocolos de limpeza, protocolos para higiene, para como usar corretamente a máscara, distanciamento social, aquilo que eu falei, né, o uso do termômetro, realizar uma pesquisa rápida com o pessoal, obrigatoriedade de uso de máscara, né, distância mínima entre as pessoas, né, sinal dos elevadores da Fiesp, está aqui todo sinalizado, então você tem 6 pessoas por elevador. Todos os protocolos eu deixei aqui para vocês, não vou entrar muito em detalhe, porque é muita informação, Celso, mas eu deixo aí para esclarecer. São os protocolos de limpeza, o uso do álcool em gel em 70%, as estações de lavagem das mãos, dá uma atenção para as empresas terceirizadas, aquele pessoal que trabalha em turno, uso de EPIs, higienização, testes, refeitórios, mesma coisa, aumentar o período, distanciamento, né? Ter lugares vazios, adotar distância e demarcação de mesas, isso são empresas, né? As empresas que têm seus refeitórios, os pratos, evitar o self-service, são pratos servidos à la carte, estimular os funcionários a fazer higienização constante, uso da máscara, né? Quando ela estiver suja, molhada, a máscara de pano, né? Então você coloca um saco individual, deposita no ambiente adequado, transporte também, tem toda uma orientação nesse sentido, né? Ou seja, de priorizar medidas de distanciamento, uso de máscara, ventilação, CIPA e SESMIT também, as empresas que têm SESMIT e CIPA, a CIPA e o SESMIT, eles têm uma atuação bastante expressiva, né, para atender as pessoas, com enfermeiros, médicos, engenheiros, técnicos, orientando na questão de uso de EPIs, né, seguindo as recomendações do Ministério da Economia e Saúde. Aí tivemos ainda uma lei que eu estou colocando para vocês, fica aí, também recente, né, ela alterou a 13979, ela foi publicada agora também recentemente. Hoje, todo mundo tem que usar máscara em vias públicas, em locais fechados, nos ambientes de trabalho. A máscara daqui para frente, pessoal, vai ser a nossa indumentária básica, né? Então não vai ter jeito. Adoção de medidas de asepsia, e aí descumprimento de disponibilização de álcool gel, e o descumprimento que ela bate forte, essa nova portaria, essa nova lei, é justamente a infração, né? Ou seja, principalmente nos ambientes fechados e pelo descumprimento
né, dos protocolos, né? E as multas, se você não tiver uma norma estadual ou municipal que regula isso. Aí eu coloquei 2 empresas, uma do grande ABC, uma da área de produtos do setor da construção civil. Eles, o que eles fizeram? É um case. Eles identificaram as pessoas sem estigmatizar, eles criaram um comitê de crise, isso tudo dá segurança jurídica para a empresa, para que a empresa possa se defender em caso de uma ação, falando, olha, eu tive Covid, peguei aqui. Não, você vai falar, a gente tem que ter um nexo causal, e eu tenho rígidos protocolos, né? Então, muitos suspenderam viagens, privilegiando reuniões virtuais, né, um plano diferenciado com as pessoas que fazem parte do grupo de risco, home office, tudo isso é o que a gente está vendo. O home office vai se tornar uma realidade, já se tornou uma realidade, né? Mantiveram o funcionamento do negócio, deram amplo conhecimento, revisaram layouts, colocaram barreiras, distanciamento, muita coisa mudou, né? Modificaram cafés, né? Então, são pontos. Tem o hot site que eu falo, gente, visite o nosso hot site, que tem todos os protocolos de orientação, ele é bem rico, é um verdadeiro patrimônio intelectual. Celebraram convênios para testagem, algumas empresas celebraram convênios, né? Por liberalidade, tá? Deixar bem claro isso, tá? Distribuíram kits, né? Máscaras, nós recebemos aqui também, kits na Fiesp, cuidados com trocas de ar, ventilação, teve concessão de férias coletivas. Quantas coisas aconteceram nesses últimos 6 meses, né? Eles envolveram os terceiros, algumas empresas que tinham área comercial fizeram o tal do drive-thru, pedidos online, orientação de motoristas e caminhoneiros que entram na balança da empresa, né? Cortinas acrílicas nas lojas, quantas coisas aconteceram, né? Então, isso tudo faz parte dos protocolos. Saúde é a mesma coisa, né? Como agir aí, né? Quando você tem sintoma. Então, tem todo um protocolo de orientação, né? Que a gente não vai entrar tanto no detalhe. Tem o nosso hot site, que eu falei, eu estou insistindo nisso, procurem visitar. E também falar de uma última alteração do E-Social, que a Casa atuou bastante, né? Onde a Fiesp atua no GT confederativo, né? Do E-Social, com representantes do Secretariado do Trabalho, Receita, e eles defenderam as dificuldades, a alteração do cronograma, né? Em função dessa pandemia. O governo compreendeu, né? E ele acabou suspendendo o cronograma que está nessa portaria, que nós até soltamos um informe para todos os sindicatos, né? Esse cronograma ele será publicado com antecedência mínima de 6 meses, né? Então, aquilo que estava justamente previsto nessa portaria foi postergado, felizmente. O momento realmente requer, né, todo um cuidado, toda cautela, e o governo se mostrou bastante sensível nesse sentido. Ok? Eu acho que eu falei 1 hora, falei 40 minutos, acabei falando 1 hora, mas se vocês quiserem depois fazer algumas perguntas, ou quiserem me mandar e-mail, ou me ligar, ou entrar em contato, eu deixo aqui o meu contato, e-mail, telefone, e agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado, Kilmo. Eu fiz alguns apontamentos aqui, mas eu vou citar somente um deles, que eu coloquei aqui, a questão da consulta pública, né, que a gente tem sempre pedido a colaboração das empresas, e fui fazendo algumas pontuações. Mas para abrir as perguntas para os participantes, eu vou fazer somente um comentário, que é uma preocupação que eu tenho. Logo que saiu a NR1, a NR1 a gente vem discutindo já há décadas, né? A modificação da NR1 e a proposta dela vir como um instrumento gestor, esse conceito já é muito antigo, né? Tanto é que quando saiu a NR32, muita gente achava que a NR32 seria a nova NR1, mas não, ela Pela saúde, né? isso, ela acabou sendo direcionado para a saúde, e aí naquele momento todo mundo achava, não, no próximo ano sai a NR1 nos moldes da 32. E isso não ocorreu. E eu acredito que agora, da forma como ela veio,
ela trouxe esse conceito, né? O conceito de gestão. É entender a saúde e segurança do trabalho entendendo ele como um instrumento de gestão para a empresa. E a minha preocupação é com o GRO e o PGR, Uhum. porque eu entendo a complexidade dele. Tanto é que quando saiu, eu me demorei. Tem uma amiga nossa, eu falo que é uma amiga do Cianfesp, que é a Liliane. Nós conversamos bastante. No primeiro momento, ela tinha lido, tinha analisado. Eu falei, Liliane, eu não estou conseguindo. É que eu gosto de ler e tentar jogar e tentar visualizar aquilo na empresa. Eu entendia que era muito complexo e hoje continuo entendendo que é muito complexo e é um instrumento, são instrumentos que são poucas as empresas que têm uma estrutura, uma equipe profissional interna que possa desenvolver esse tipo de trabalho, né? Por isso que na tua apresentação que você fez na Fiesp, né, eu até sugeri, e agora vou reforçar o pedido, né, ver se há possibilidade de vocês, junto com a doutora Luciana e o DEPAR, desenvolver um trabalho de gestão semelhante ao que é feito da gestão de FAP-RAT, né? Eu lembro. Porque é um trabalho, acho que é similar, né? Porque é um trabalho multidisciplinar, né? Há necessidade da participação de muitos profissionais, né? E aí, com isso, eu abro a pergunta para os participantes. Quem quiser fazer... Tem a Redmi. Pode abrir o microfone, fazer a pergunta diretamente para o Kiyomo. Pode fazer. Pela foto, eu acho que é a Liliane que nós falamos há pouco. Liliane, Viu, pode... ô Celso, enquanto a pessoa fala, eu já, justamente, você lembra que eu recomendei que o pessoal visitasse os sites da Fundacentro e da Fiesp, porque lá tem um material muito amplo. Mas eu Sim. vou ver aqui com a doutora Luciana essa questão desse trabalho multidisciplinar. Eu até pedi para passar os links para vocês. E aí eu vou até no Ela e-mail. está fazendo uma série de palestras toda sexta-feira, inclusive amanhã é a última palestra, às 9 horas da manhã. Se vocês entrarem no site da Fundacentro, o site da Fundacentro é o www.gov.br/Fundacentro. Todas as lives explicando o tema PGR, GRO, ele foi detalhadamente colocado. Mas isso também não impede, viu, Celso? Isso não impede com que a gente tente ver aqui, até com o SESI e Senai, vou conversar com o pessoal do SESI e Senai, de elaborar, vamos ver, talvez uma possível cartilha específica do PGR. Eu vou conversar com o pessoal, é que foi tão corrido nesses últimos tempos, então eu passei a princípio para que o pessoal consultasse esse site da ENIT, tem da ENIT também do governo, né? A ENIT também e a da Fundacentro. Todas as lives abrangendo NR7, NR9, NR1, NR18, está todas as apresentações lá e é um material bastante rico, é um material bastante interessante. Mas o PGR, eu entendo assim, a sua preocupação não é única, né? As empresas estão bastante preocupadas com o PGR, né, com o GRO, porque, de fato, aquelas empresas que já têm um sistema de gestão implementado, tipo uma ISO 45000, né, ou seja, que é Sistema de Gestão em Segurança e Saúde certificado, eles não vão ter nenhuma dificuldade, porque já tem um sistema de gestão. Agora não, agora as empresas têm que montar e avaliar os seus microprocessos, avaliar os seus riscos através de uma metodologia que fica para a liberdade da empresa. A empresa vai ter liberdade de escolher a metodologia que ela quiser e implementar e ter toda uma documentação que sustente os seus riscos, né?
físicos, químicos, mecânicos, ergonômicos, elétricos, de máquinas e equipamentos, todos estão gerenciados. Então, eu entendo que não é fácil, o pessoal até comentou, né? Nós comentamos até numa reunião do GT aí com a CNI, de pedir aí, em função da pandemia, até um prazo maior nesse sentido, né? De poder implementar. Vamos tentar, mas a gente não sabe se o governo vai concordar com isso, né? Eles estão meio reticentes. Mas essa dificuldade, né, de março, que, gente, se parar para pensar, nós já estamos entrando em outubro. Outubro, novembro, dezembro, são 5 meses pela frente, né? E a pandemia, em função da pandemia, as empresas, elas acabaram focando muito mais nas ações de Covid. Então, isso realmente trouxe um atraso, né? E é com isso que a gente vai tentar argumentar. Não posso te dizer que a gente vai ter sucesso nisso, mas também o que a gente puder passar de material, né, de um trabalho multidisciplinar, né, nos mesmos moldes que o FAP e o RAT, né, como o pessoal do DEPAR desenvolveu, eu acho que vem de encontro, ajuda. Perfeito, obrigado. E aí eu abro a palavra para Liliane e em seguida o Manolo. Liliane, por favor. Boa tarde, Celso, tudo bem? Tudo ótimo. É sempre bom estar com o Cianfesp, saudade das nossas reuniões presentes. A minha pergunta, até mesmo para o senhor Luiz, como está sendo a harmonização da Previdência com a trabalhista, principalmente nas questões do calor? Porque mesmo que foi retirado o item do trabalho a céu aberto, a nossa legislação previdenciária não retirou. E muitos TCAPs estão oficializando, né, a aposentadoria especial para esse fator de risco. Eu também quero saber qual é a visão do Fiesp relacionado ao anexo 1 do ruído, porque nós estamos tendo mudança na tecnologia que envolve as normas de higiene Fundacentro e tem algumas elevações desse fator, né, da dobra, do ruído, e o novo cálculo do Q3, que vai harmonizar, né, a questão trabalhista com a previdenciária, vão levar também para os empregadores as questões da aposentadoria especial sobre o ruído. Essa questão do Q3, assim, está sendo uma discussão bastante forte, né, na questão do você ter o calor e você ter a questão do ruído. Só para você ter uma ideia, se pretende discutir agora a questão da vibração, do calor, né, que é o anexo 1 da NR9, que deve ser a próxima discussão, o anexo 3 do calor, e a questão do ruído também é um outro problema também, que o pessoal está cobrando até... Você lembra que a Fazenda, também o Ministério da Fazenda está cobrando até um FAP retroativo de 5 anos atrás, em função do ruído? Então, a ideia nossa justamente é harmonizar, inclusive do governo, nesse processo de simplificação, a ideia é fazer toda uma harmonização, né, desses anexos da Previdência e que haja um espelho com a Secretaria do Trabalho, com essas normas da Secretaria do Trabalho, justamente para poder evitar essas discrepâncias que existem. Né? Existem discrepâncias, eu concordo com você, né? E isso está no radar do grupo técnico empresarial que a gente faz parte e que a gente tem também reportado bastante. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião sobre NR19, né, que é uma NR de explosivo, uma empresa associada à nossa pediu para que a NR19 ela tivesse uma convergência com as normas portarias do Ministério da Defesa. Então, é exatamente isso que você está falando. A ideia é que você harmonize as normas. Então, dentro desse processo de harmonização, simplificação e desburocratização, é que você tenha toda uma harmonização das normas, né, do Ministério, né, da Secretaria do Trabalho e da própria Previdência. Né? Eu acho que agora
eu não sei se você observou, você viu que a 3.048 ela passou por uma revisão recente. E essa revisão que veio, né, eu acho que essa questão da aposentadoria especial agora, ela deu uma boa amenizada, não é qualquer um que vai conseguir, porque ela definia critérios qualitativos, e agora ela está definindo critérios quantitativos que estão baseados nos limites de tolerância. Esses limites de tolerância, eles estão referenciados nas NR15, que são justamente os anexos de calor, de ruído, de agentes químicos. Então, o que eu quero mostrar para você é que justamente nós estamos caminhando no sentido de harmonizar. Algumas coisas já estão vindo. Essa alteração que nós tivemos a 3.048, eu entendo que ela foi bastante positiva para a empresa, nesse sentido, porque agora você privilegia os critérios quantitativos, né, que é todo o trabalho do higienista, porque agora tem ajustes para fazer, tem uma tal de uma instrução normativa 77, né, que tem umas listas lá de produtos que é a LINAC e tal, que devem ainda ser trabalhadas, mas nós estamos atentos e está no nosso radar. Agora, a questão do Q3, do Q5, isso está dando uma grande discussão. Isso vai ser discutido e as empresas que se sentirem prejudicadas na questão da cobrança da fazenda, né, retroativa, elas podem judicializar e entrar com processo. A gente tem uma orientação nesse sentido. Até mesmo, Luiz. Oi. Oi? Celso, será que Celso? caiu? Oi, Liliane. Voltou. Acho que travou. Pode falar, Liliane. Pode falar, Liliane. Será que caiu? Eu acho que deve estar com algum problema de conexão. Manolo, melhorou, Celso? Melhorou. Agora voltou. Sim. Por que eu levei esse tema? Devido à alteração dos layouts do especial. Então, nós tínhamos uma tabela 23 que envolvia os fatores de risco da legislação trabalhista, e agora nós temos uma tabela 24 as questões dos fatores de risco previdenciários. E justamente a preocupação é os retroativos, né, desses fatores de riscos que não estão recolhidos em GFIPs, principalmente as questões do ruído. E o próprio Ministério Público já deixou claro que vão cobrar isso das empresas. É verdade. O Ministério da Fazenda que está cobrando e aplicando até retroativo, né? Então, o que eu sugiro para você passa para a gente essas preocupações, viu, Celso? Perfeito. Porque a Fiesp participa do GT confederativo, como eu mostrei para vocês. Então, essa preocupação específica que você tem, procura registrar e passar para a gente, para que na hora do GT, na hora que tiver a reunião lá, inclusive com a CNI, a gente defenda a posição e reforce aquilo que já está sendo discutido. Mas a gente tem essa preocupação. Manda para a gente, viu? É Liliane, né? Isso. Ok, Liliane? Obrigado. Manolo, Grata, Lu. Eu acho muito interessante, sim, é que os empregadores tenham seu posicionamento, porque o preço vai ser cobrado. Então, eu acho que é de grande valia essa discussão na forma tripartite. Claro, concordo com você. Mas manda para a gente a sua sugestão, talvez você possa endereçar para o Celso, aí o Celso depois encaminha para a gente. Você tem aí os meus contatos, né? Copia sempre o sindicato, né? Que é o nosso sindicato filiado, e a gente leva para frente mesmo as demandas dos nossos parceiros. A gente está sempre levantando. Por exemplo, a reunião que nós tivemos hoje com o governo foi para discutir a questão de pólvora. Pólvora química, foi uma demanda de uma empresa associada. Aí a Luciana conseguiu marcar uma reunião com o Rômulo e nós discutimos.
Agora, essa questão do ruído, para te deixar um pouco mais tranquilo, aquilo que eu falei, e essa questão da cobrança retroativa, isso está no nosso radar. Isso já está no nosso radar. E a gente está atuando. Tanto que a reforma que veio agora, volto a falar, da 3.048, ela já refletiu uma melhora no sentido que, olha, vai ser mais difícil ter aposentadoria especial, né? Ou seja, agora você tem purpuridade, né? Você tem, o pessoal tinha aposentadorias precoces, né? Agora tem purpuridade, você tem que fazer todo um trabalho técnico e principalmente quantitativo para você provar que realmente houve ou não houve exposição, entendeu? Então a gente está caminhando nesse sentido. Obrigado. Posso pedir, então, para o Manolo? Não, Celso, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Bom, doutor Manolo. E Chiumo, parabéns, porque a gente acompanha você já há bastante tempo. Eu agora estou falando como empresário aqui. Eu não sou especialista, mas sou empresário. O absurdo que isso vai ficar para as pequenas e médias empresas. O Celso já chamou a atenção. Será que não vale a pena também, dentro dessas normas, que a gente só se preocupa às vezes com a parte técnica, e uma companheira aí comentou da dificuldade de preencher esse material? O governo já tem um departamento lá digital que está trabalhando intensamente, e talvez encaminhar a uma modificação desses layouts, enfim, reduzir a burocracia, porque para uma empresa pequena, só terceirizando, é impossível ela preencher e atender essas sugestões. E mesmo para uma empresa média, também é complicado. Para a grande, já tem estrutura para isso. Então, eu entendo que nós devemos voltar um pouquinho nossos olhos também para essa parte não só da parte técnica, mas da burocracia operacional. Entendi. E conte conosco também, Chum. Você ali do lado, você tem o nosso comitê de desburocratização. E também ouvir das pessoas que estão trabalhando com essa ferramenta para que digam quais são os problemas e apresentem sugestões também. Porque quem sofre é quem fica na ponta. É verdade. Com relação ao assunto do DEPAR, eu acho que deve ser encaminhado sim ao DEPAR, eu sou diretor lá também, para ver se há viabilidade de fazer isso juntamente com o SESI. Mas é importante prestar atenção nesses detalhes, porque é muito complexo e, no final, o resultado é uma autuação. Exato. Obrigado, Celso. Parabéns, viu? Obrigado, Manolo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Chiumo? Foi claro, Celso? Pessoal, foi claro? Perfeito. Mas, olha, é aquilo que o doutor Manolo falou. Tragam as sugestões para a gente, porque a gente leva para frente. Essa questão, viu, doutor Manolo, de desburocratização dos layouts e tal, ela deu uma evoluída, talvez não no compasso que nós esperávamos, né? Mas já houve algumas simplificações. Agora, se vocês identificarem mais coisas, por favor, passem para a gente. Passem para a gente por escrito, que a Luciana participa do GT Confederativo, e a gente passa para frente e vai brigar pela empresa, pela indústria. A verdade, Chiumo e Celso, é que o governo ele não está na ponta trabalhando no dia a dia. Então, ele não sabe da dificuldade. Então, compete a nós levantar, e também como o governo, como não é muito pensante, que nós já levemos junto as sugestões. Esse trabalho é a única solução que nós temos, porque se acatar só o que vem do governo, a burocracia continua papelada, mesmo que seja digital, continua, só muda o papel para a tela e mais nada, não é isso? Isso, obrigado. Uma realidade. É verdade. Então, Celso. Oi, Liliane. Celso, é interessante também essa situação que o senhor Manolo está colocando, que a NR1 ela já traz, né, alguns diferenciamentos das empresas menores, as microempresas, né, porque o governo ele já menciona que essas empresas vão ter uma plataforma digital para
colocar suas obrigações acessórias, seus fatores de risco. Exato. A questão é que envolve muito o fator risco ergonômico. Então, se o estabelecimento tem uma atividade ou um equipamento ou mobiliário que é ergonômico, ele acaba tendo todas as obrigações como de segundo grupo, né, ou de risco 1 e risco 2. Então, quando eles falam em questão de simplificação, eu, como segurança do trabalho, eu não enxergo tanta fiscalização. Qual atividade que não tem ergonômico? Exato. Exatamente. Não, é verdade, Liliane, você está certa. A NR1, ela trouxe assim alguns benefícios, né, para as MEIs, para a microempresa, aquelas que têm grau de risco 1 e 2, não é isso? Na dispensa do PCMSO e do PPA. Mas essas questões envolvendo, de fato, as questões de risco ergonômico, ainda são coisas que ainda a gente vai ter que avaliar bem, né, nesse sentido. E ela entra no cômputo do GRO. De fato, ela acaba entrando para o cômputo do GRO. Então, são coisas assim que a gente tem que ficar atento e levar como um refinamento da norma, ou seja, olha, esses pontos são essas dificuldades, o que fazer. Agora, o que eu tenho observado, viu, inclusive, doutor Manolo, nessas últimas reuniões, é que eles estão mais abertos. O Rômulo, hoje, ele que é o subsecretário, a gente tem uma boa interação, a casa, né, com ele, então a Luciana tem uma boa interação com ele. Ele está muito aberto a receber sugestões, né, de pontos que possam trazer melhoria e soluções que sejam mais razoáveis para todo mundo, sem comprometer saúde e segurança de trabalhador e de ninguém, né? Então, tragam para a gente pede isso, é um apelo que eu sempre faço. As consultas, os problemas que as empresas estão encontrando, tragam para a gente, porque o nosso papel aqui, o meu papel particularmente como engenheiro de segurança da casa, é justamente tentar ajudar nesses pontos, né, os nossos parceiros, né, as empresas associadas. Exato. O que dá a entender, desculpa, Celso, o que dá a entender, seu Luiz, que hoje temos o maior índice de afastamentos previdenciários relacionados ao fator ergonômico. Então, mesmo que o estabelecimento tenha o risco físico, químico, biológico, ele vai ter risco ergonômico e ele não fica dispensado do PCMSO e nem do atestado de saúde ocupacional, o que é um documento que vai vincular todo o CNPJ, ao CPF do trabalhador, aos dados que serão enviados ao e-social, que futuramente pode causar para essas empresas pequenas. É verdade, você está certa, é um impacto que você pode ter. E volta para uma questão que o Manolo sempre coloca, né, que é essa, e o que você tratou logo no início, né, que é a segurança jurídica. Muitas vezes a norma ela faz algumas dispensas, só que a empresa ela não está livre daquela obrigação, em razão da complexidade. Então, se eu tenho um empregado doente na empresa, até a questão da ergonomia, como é que eu vou falar que o meu trabalho não tem questões ergonômicas? A minha atividade, o ambiente de trabalho não gera uma doença ergonômica. Eu só vou conseguir fazer uma comprovação disso fazendo um estudo. E aí volta a questão do Manolo, que ele colocou, volta a questão da complexidade. Então, para eu ter uma facilidade, eu preciso gerar uma série de obrigações para entender o meu ambiente de trabalho e depois me utilizar, me fazer valer das vantagens que tem a norma, né? Mas ela continua bastante complexa. Kilmo, eu quero agradecer que nós avançamos bastante, 1h36, mas eu acho que foi bastante produtivo, né? Foi bastante interessante. O link que você comentou, eu vou passar para todos, o material também. Quero agradecer você por disponibilizar o teu tempo, o material. Você falou que o material era muito semelhante a uma cópia do que apresentou na Fiesp, mas eu acompanhei lá o evento e tem algumas diferenças, então por isso que eu atualizei, eu tenho que atualizar, com coisas novas. Né? Por isso que eu agradeci aí o tempo dedicado a nós.
Agradeço todos aqueles que estiveram presentes durante todo o tempo, os nossos diretores que estão aqui na sala, que é o Cláudio Lorenzetti, esteve presente conosco o Nelson e o nosso parceiro, o Márcio, que é da BEMES. Okay? Muito obrigado pela participação de todos. E aí eu considerei como encerrada o evento de hoje. Okay? Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço a presença, né, a participação. E olha, vamos continuar interagindo constantemente. A gente está aí para isso. Eu interajo muito com o Celso, o doutor Manolo também, né, doutor Manolo? A gente está sempre interagindo, sempre... É que nós estamos afastados presencialmente. Exato, né? Exatamente. Mas nós já fizemos alguns trabalhos juntos aí, o que a gente puder ajudar e brigar por vocês, vocês podem contar com a gente. A gente está aí para isso. Tá e certo? é importante mencionar, viu, Celso, que Sim. o momento é muito favorável para que a gente consiga as coisas com o governo. O governo está muito aberto, mas ele não é capaz de criar. Nós é que vamos ter que criar as soluções e levar para eles. É verdade. Aí sim as coisas acontecem. Ficar resmungando nós não vamos conseguir. Nós que estamos na ponta, principalmente quem atua bem nessa área, apresenta sugestões das dificuldades do dia a dia e, com certeza, o Xiumo vai pegar isso, vai lapidar e leva direto ao governo. É o grande momento para se consertar as coisas agora. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Obrigado, pessoal. Ótima Obrigado, tarde para todos. Uma boa noite para todos aí. Um Igualmente. abraço. Tudo de bom. Obrigado a todos também. Obrigado. Tchau.